Bom, disposições finais do nosso edital, até chegarmos ali ao conteúdo programático de língua portuguesa. A inscrição do candidato implicará conhecimento das presentes instruções. Nós já vimos as instruções básicas, mas, pelo amor de Deus, deem uma olhadinha na orientação sobre... como é que eles chamam mesmo? Descrição das atividades, principalmente para quem é de pedagogia e tem aqueles 3 cargos sendo oferecidos, tá? Os pré-requisitos e a descrição das atividades. Fundamental identificar isso, ok? Identifiquem também questão de conclusão de curso. Acho que aqui ninguém está ainda para concluir curso. Alguém aqui está para concluir curso? Não, não é? Mas tem muita gente que faz o concurso antes de conclusão de curso e requisita final de lista. Já viram isso? Alguns concursos estão impedindo que isso aconteça. Você não pode mais pedir final de lista para uma quantidade grande de concursos. Não acontece com todos os editais, mas alguns editais estão apresentando isso. Todos os cálculos descritos nesse edital serão realizados com 2 casas decimais, arredondando-se para cima, sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a 5. Uma importante observação. Já viram os cálculos? Eles têm a apresentação lá dos cálculos. E aí é um cálculo que identifica também desvio padrão. Analisar, portanto, a questão que você responde, a pontuação para a questão e o seu resultado final é importante, tá? O concurso terá validade de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. Ou seja, vocês têm 4 anos aí para talvez esperar uma classificação, não, uma nomeação e uma posse, ok? A aprovação e classificação do concurso geram para o candidato apenas expectativa de direito à nomeação. Geram apenas expectativa. Isso aqui é fogo, né, gente? Geram apenas expectativa. Isso aí pesou. Porque você pode sair no 2º lugar, 1º lugar e não ser realmente nomeado. Mas esperemos que isso não aconteça, principalmente tendo em vista que São Francisco tem uma quantidade muito grande de terceirizados, tem um tempo muito longo de concurso público. Eu acredito que pelo menos 50% daquelas vagas realmente vão ser chamadas, vão ser preenchidas e no máximo 2 anos, tá? Pelo menos 50%. Mas não significa dizer que o povo está em abundância. Ele tem o maior PIB, mas o povo ele é bastante carente, infelizmente. É uma questão política. Má administração leva a isso, né? Das disposições finais, ainda que o município de São Francisco do Conde reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades. Só para... a título de curiosidade mesmo. Sabe o que significa proceder? Em qual sentido está sendo utilizado aí? Proceder? Não. Conhecer isso implica o reconhecimento do acento grave aqui. É o conteúdo de regência. Regência é um conteúdo que necessita de um conhecimento sintático, mas também de um reconhecimento semântico. Determinados verbos mudam a regência a partir do sentido em que eles estão sendo aplicados. O verbo proceder tem alguns sentidos. O sentido de ter fundamento. Isso não procede. Isso não tem fundamento. É um verbo intransitivo nesse momento. Chamar de intransitivo é reconhecimento sintático. O verbo proceder, ele pode ser utilizado no sentido de comportamento. Ele procedeu mal. Então, como o mal é o modo como ele procedeu, o verbo proceder também aí é um verbo intransitivo.
O verbo proceder, ele pode estar no sentido de ter fundamento, comportar. Origem. A mercadoria procede de São Paulo. Como eu tenho de São Paulo um lugar, é um verbo intransitivo. Vejam que nós vimos verbo intransitivo nos 3 momentos. Só que neste momento ele é um verbo transitivo indireto. Quem procede, procede a. Porque o verbo proceder, ele pode ser usado no sentido de realizar. O município de São Francisco, ele se reserva o direito de realizar as nomeações. Vejam, estou dando informação sobre o verbo proceder, não é sobre o verbo realizar. O verbo proceder, no sentido de realizar, pede a preposição a. Como as nomeações têm o as, artigo, a mais as é igual ao quê? As. Com acento grave. Nesse momento, você precisa, portanto, ter um conhecimento semântico do termo, ok? Deu para entender direitinho? Beleza. Mas a gente nunca usa no sentido de proceder, né? No sentido de realizar. A gente nunca usa o proceder no sentido de realizar. Nós até escutamos. E aí a gente não usa. O juiz usa muito. O juiz procedeu à sentença. Ele apresentou, proferiu, realizou a sentença. Aí também é um verbo transitivo indireto regendo a preposição a. O acompanhamento das publicações, editais e avisos e comunicados referentes ao concurso público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Em caso de dúvidas ou esclarecimento, o candidato poderá entrar em contato com a coordenação de concurso da FAPES. Você já entrou em contato, né? É fácil, o contato é acessível. Não, por telefone é acessível? Ok. Porque a Consultec é péssima. Quadro de atribuição de pontos para avaliação de títulos. Então, algo que vocês têm interesse em fazer o concurso, vão buscar logo, pelo amor de Deus, os títulos para não ficarem no desespero, tá? Diga. A gente tem que verificar o pré-requisito, não é? Vamos olhar aqui o A, quando chegarmos no AE, a gente dá uma atenção especial. Diploma devidamente registrado de doutorado ou certificado de conclusão de doutorado, acompanhado do histórico do curso de doutorado. Por exemplo, eu fiz uma pós e no verso do certificado tem lá a disciplina com as notas, seria o histórico? Esse já consta como histórico, né? Você já tem o histórico no próprio certificado. 3,5. 3,5 é muito ponto. É muito ponto. Agora, se você reparar, diploma devidamente registrado de mestrado, 2,5. Certificado de conclusão de curso de especialização, 2 pontos. A redação vale 2 pontos. E você precisa ter 360 horas acompanhado do histórico escolar do curso, que foi o que ela apresentou, questão da sua nota. Pode estar no verso do certificado e pode ser também uma parte. Certificado de conclusão do curso de extensão com carga horária mínima de 120 horas e na área específica do cargo. Nós temos especialização e nós temos extensão. Vocês sabem qual é a diferença? Não preciso explicar a diferença, né? Ok. Meu curso de português tem 120 horas. Porque eu tenho carga horária online. O curso regular. Sim. O valor, né? Então, se você vai passar 6 meses fazendo o curso e no final você não
vai ter utilidade, né? Claro, mas nesse sentido aqui... Não vai ter utilidade? O curso preparatório para o concurso de professores, ele tem português, tem redação e tem conhecimentos pedagógicos. Então, são disciplinas que estão habilitando você justamente para o cargo de docência. Ele pode ser também apresentado como carga horária, tá? Como curso de extensão. Vale 1 ponto. Você tem no máximo 1 ponto. Então, você não pode apresentar 2 cursos de extensão, 2 especializações, só uma, tá? Eu tenho aqui cópia autenticada da carteira de trabalho ou cópia autenticada de certidão de órgão público para fim de comprovação de experiência mínimo de 1 ano. Qualquer um. Você tem que ter... Não, mas ele está falando de qualquer área de atuação. Se é na área... Olha, mas aqui o edital não está claro. O edital não está claro. O edital não está claro. Agora, pode ficar claro na parte... Esse momento pode ficar mais claro na parte de pré-requisito. De identificação das funções, entendeu? Então, lá pode ter isso. 1 ano, acho que acaba contemplando muita gente. 1 ponto, eu acho que é legal. Então, só vai ter 1 ponto. Aí, gente, ó, vejam só. Isso aqui, muita gente vai entregar? Vai sim, gente. Oh, não, você vai deixar alguém entregar isso e você não vai entregar? Isso aqui você vai ter que providenciar, porque muita gente vai providenciar. Esse aqui já começa a ficar um pouquinho... O pessoal já não vai apresentar tanto. Mas esses 2 de baixo... Então, se você sabe que a maioria vai entrar com isso aqui, você não pode se dar ao luxo de não fazer. Não pode. Tem que procurar. Tem que fazer. Português, informática e redação é igual para todo mundo. Para todas as áreas. O D? D para todas as áreas. Ah, entendi. Não, só vai servir para a área de educação. Porque a dela é a área de saúde. Então, por exemplo, não. Por exemplo, pode ter algo relacionado a... Se eu tivesse legislação do SUS, aí iria contar. Mas legislação pedagógica não conta. Entendeu? No caso dele, por exemplo, ele pede a emissão de uma certidão do órgão ao qual... Se a certidão, como eles apresentam certidão, pode ser uma certificação. Porque o órgão público, para se vincular a você, precisa reconhecer esse vínculo. Então, quando ele apresenta algo para você, ele apresenta como uma certidão. Se for oficial, é uma certidão. Então, não tem essa... o meu contrato, ele só vai poder te dar uma certidão para fazer essa comprovação. Aí já não é responsabilidade sua. Você requisita o órgão e é o órgão que tem que gerar essa certidão para você, entendeu? Não tem... Não, mas não, é tranquilo, porque é correspondência oficial. Ele já tem padrão, entendeu? Órgão público, você tem o contrato do PST, mas se você requisitar uma certidão, eles precisam te dar uma certidão. Como é
é burocrático o processo, você não vai poder fazer isso na véspera da entrega. É. Sim. Eu tenho experiência em 3 municípios diferentes. Por exemplo, só vai valer só um. Você requisita para os 3, o que entregar primeiro você manda. Entendeu? E, gente, olha, esse tipo de documentação de título é um tipo de documentação que você precisa ter em mãos. Se você pretende fazer concurso público, não dá para... Você tem título e não tem o registro desses títulos? Não tem como. Então, vocês precisam aproveitar este momento. Edital de Estado, edital do município de Salvador não vai sair? Ok. Então, um dia vai sair. Eles precisam apresentar. Aproveita esse momento de São Francisco e faz o quê? Coleta. Para você ter essa documentação em mãos. Porque tem gente, nem está apresentando aqui, mas às vezes eles requisitam o diploma de conclusão da graduação. Mas aí também... Aí tem gente que procura às pressas o diploma, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Julgamento das provas objetivas. Né? A prova objetiva de todos os candidatos serão corrigidas por meio de processo eletrônico, terão caráter eliminatório e classificatório, serão avaliadas na escala de 0 a 8 para os cargos de nível superior e de 0 a 10 para os cargos de nível médio. Isso porque eu tenho 2 pontos aqui da redação. Os valores das questões estão disponíveis no anexo 3 deste edital. Considera-se habilitado o candidato que obtiver alcance mínimo de 50%. Então, você tem 50% da prova, você foi classificado. Mas isso não significa dizer que você foi aprovado. Aprovado só dentro daquele número específico com o empate da última colocação, identificando-se o critério de desempate. Ok? Belezinha? Vamos lá. Do conjunto. Do total. Do julgamento das questões da questão subjetiva. Todos os cargos de nível superior, exceto contador, assistente social, escolar, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, escolar, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional. A prova objetiva terá 8 pontos e a questão subjetiva terá 2 pontos. Isso aqui foi... É muito angustiante quando você tem só 2. Porque olha como é que ele apresentou o critério aqui. Deixa eu... Os aspectos formais e textuais vão valer 0,8. Dentro desses critérios, você tem ortografia, pontuação, concordância, regência, flexão, paragrafação, estruturação de períodos, coerência, lógica na exposição das ideias. Significa dizer que, valendo 0,8, você vai poder perder no máximo 0,8. Mas imagina se você comete 5 deslizes relacionados à gramática. A palavra família tem acento, aí você esqueceu de acentuar a palavra família. A palavra área tem acento, você esqueceu de acentuar a palavra área. Uma falha. Mas se valer 1/10 que seja o erro, você não pode se dar ao luxo de errar, porque 0,8, perdendo 1/10, vai colocar você em uma posição muito lá atrás. O pessoal vai brigar de facão por isso aqui. E aí você encontra os aspectos técnicos. Pertinência da exposição relativa ao tema, a ordem de desenvolvimento proposto e ao conteúdo proposto. Normalmente, quando eu apresento a aula de redação, eu apresento tratando justamente da tabela de correção do CESP, porque é extremamente norteadora. E algumas nomenclaturas ficam muito mais claras para nós quando nós identificamos a tabela de correção que o CESP oferece.
Tá? Então, a nossa correção ela é fundamentada justamente nessa tabela de correção, porque vai mostrar para vocês que o critério de correção não é subjetivo, é extremamente objetivo. Existe um momento em que eles colocam: houve objetividade e posicionamento frente ao tema. Aí eles colocam uma pontuação. Quando você diz objetividade e posicionamento, você consegue perceber: está sendo direto? É ser ou não objetivo. Está se posicionando? É apresentar ou não uma tese. Então, isso vale X. É 1,2 e eu tenho 3 critérios, né? 1, 2, 3. 1,2 dividido por 3 dá quanto? 4, 4, 8, 4, 4, 12. 4. Então, 0,4. Cada um vai valer 0,4. A ordem de desenvolvimento proposto, o CESP chama de progressão. O que é progressão textual? E progressão tem a ver com coerência e lógica da exposição. Então, se você perdeu pontuação aqui, significa dizer que você vai perder pontuação aqui embaixo. Ok? Porque esses dois elementos estão conectados. O que é progressão? É você apresentar o tema, apresentar uma observação sobre o tema, apresentar uma ilustração sobre esse tema e apresentar uma constatação sobre esse tema. O tempo inteiro você está tratando do tema, mas você está o tempo todo agregando valor a este tema. Isto é progressão textual. Agora, não adianta dizer que você tem progressão textual sem consistência, que é a parte do conteúdo. E a consistência você mostra aqui, ó. Lembram que isso aqui é a apresentação? Vou apresentar um tema qualquer. A educação básica no Brasil tem avançado. Vocês concordam com isso? É igual a 20 anos atrás? Alguma coisa aconteceu, não é? Mas tem muito a avançar, não tem? Então, você começa com a educação básica no Brasil tem avançado e você termina com posicionamento. Contudo, tem muito a avançar. Ainda tem muito, não tem? Ainda mais agora, depois do último retrocesso aí que aconteceu na Câmara dos Vereadores. Qual foi, menina? Diga aí pra gente. O LDB não aprovou essa questão da... questão de gênero. Que é proibido. Ah. Mas agora é outro retrocesso agora, né? É um retrocesso. Nós tivemos avanços, mas estamos nos deparando com retrocessos. Aí, quando ela cita uma lei que indica esse retrocesso, ela está fazendo o quê? Sendo consistente. Se ela somente disser que avançamos, mas que temos muito a avançar, ela está sendo consistente? Não, porque ela não ilustra. Ela não está dizendo: olha, eu estou afirmando que nós temos muito que avançar porque aconteceu isso, isso e isso. Então, a ilustração é justamente um momento em que você consolida o seu posicionamento, em que você consolida a sua argumentação. E aí você tem a progressão, que é esse cumprimento das etapas, e a consistência, que é esta apresentação de uma ilustração. Se você foi objetivo e apresentou um posicionamento, você vai ter 0,4. Se você apresenta a progressão textual, você vai ter 0,4. Se você apresenta a consistência argumentativa, você vai ter 0,4. Aí, dessas 4 etapas que eu apresentei aqui para vocês, e a técnica consiste justamente nisso, tá? Cada um dos parágrafos tem uma ordenação de sequência. E você precisa acompanhar esta ordenação para cumprir o preenchimento desta tabela. Porque eles vão fazer o preenchimento dessa tabela de correção. Então, se você sabe que tem que ser objetivo e se posicionar, você garante o quê? Como é que você garante objetividade e posicionamento? Objetividade é você não fazer voltas. É você ir direto ao assunto, ao tema. Para você ir direto ao tema, o que é que você faz? Faz a leitura do texto
Seleciona as palavras mais importantes e replica essas palavras no seu texto. Mas, Rose, eu aprendi que eu não posso repetir palavras. Tá, escreva aí sobre educação sem escrever a palavra educação. Se você for capaz de fazer isso, eu te dou um prêmio. Você não pode repetir palavras que não estejam dentro do tema. Mas palavras que estão dentro do tema, você tem a obrigação. Você não tem a possibilidade de repetir ou não, você tem a obrigação. A primeira frase que você escreve no seu texto é uma réplica da direção que eles dão na proposta. Vocês escrevem essa direção com outras estruturas. Mas, às vezes, você utiliza exatamente as mesmas palavras. Só a ordem que muda. E você precisa fazer isso. Então, na primeira frase é este replicar da proposta. E na última frase é uma constatação acerca dessa primeira aqui. Como é que você mostra a consistência? Selecionando o argumento com o qual trabalhará. Selecionando uma ilustração que pode ser um dado, um fato, uma citação, uma referência geográfica, uma referência histórica, uma comparação. Tem que ser algo que não seja seu. Tem que ser um conhecimento externo que você tem. Não é uma observação que você fez. Ah, essa cadeira é verde. Por que essa cadeira é verde? Ah, porque é verde. Essa cadeira é verde. Por que é verde? Porque Rose disse. Quem é Rose? Então, quando você cita, então, pelo amor de Deus, vocês que estão na área de educação, vocês vão fazer uma redação ligada à educação. E, possivelmente, até o pessoal que não é da área de educação vai fazer uma redação, vai fazer a mesma redação. Então, vai ser a mesma redação sobre educação. Possivelmente. Pode acontecer de apresentarem outro tema, sim. Mas, predominantemente, esse concurso é para quê? Para a área de educação. Então, você vai fazer uma redação ligada à educação. Aí você encontra momentos, formas de consolidar seu texto. Lê as coisas de Paulo Freire, rapaz. Identifica uma frase bacana de Paulo Freire e diz assim, se for um texto sobre educação, eu vou utilizar essa frase. Identifiquem dados relacionados. Rose, como é que eu vou lembrar de dados? Poxa, se você pegar uma informação sobre os avanços educacionais do Brasil, sobre quantos analfabetos nós temos hoje no Brasil, o que é o analfabetismo funcional, você acaba internalizando conceitos. Então, a leitura sobre aspectos educacionais é extremamente importante, porque, bem possivelmente, nós vamos fazer um texto sobre educação. Sim. Pode. Não, você pode. Vai fortalecer. Olhe, eu vou indicar para vocês como é que é a preparação do pessoal, por exemplo, que corrige as provas do Enem. Você faz um curso online durante 3 meses e tem que fazer, ao final de cada módulo, uma avaliação. Depois desses 3 meses, você tem uma prova presencial para fazer uma questão aberta e para fazer a correção, a pontuação de, se eu não me engano, 50 redações. Aí você faz a correção dessas 50 redações, vai dando a pontuação para essas 50 redações. Aí você vai para a terceira etapa, que é um curso presencial. O corretor ele é qualificado para. Rose, se eu apresentar um dado e esse cara não tiver reconhecimento desse dado, ok, vamos tentar não apresentar dados do tipo mais de 80% dos cotistas não conseguem finalizar o curso em tempo hábil. Primeiro, é mentira isso, e uma pessoa que está envolvida no processo de educação sabe disso. Segundo, 80% é muita coisa. Então, é para a gente tomar cuidado, tá? Apresentar um dado, indicar uma fonte. É interessante que isso seja feito. E se forem pesquisas, Rose, que são extremamente difundidas, com percentuais que largamente apresentados, aí você indica, de acordo com pesquisas recentes, isso vai fragilizar um pouquinho nisso aqui.
Mas tira o quê? 0,2. Então, 0,2 o quê? Você pode ficar com 0,35. Vai tirar pouca coisa, não vai ser expressivo isso, entendeu? Então, você tem que avaliar. Que é menos complicado. É. A consistência. Porque nesse momento aqui, o que você precisa apontar é algo que seja externo. Se você apontou uma lei, você tem o 0,4. Se você apontou uma citação, você tem o 0,4. Se você aponta qualquer coisa, você não tem nada. A nossa Constituição não defende a pena de morte. Você pode colocar, porque você não pode ferir os direitos humanos no seu texto. Em nenhuma prova discursiva você vai poder ferir os direitos humanos. Então é para tomar muito cuidado. Questões do tipo, só para acordar. Questões do tipo, um pedófilo tem que ser submetido à pena de morte. Você, primeiro, está ferindo os direitos humanos. Segundo, você está ferindo a Constituição Federal de 1988, que indica que no Brasil não é permitida a pena de morte. Então, significa dizer que o seu argumento fica... Aí, se você diz, apesar de a pena de morte não ser permitida pela Constituição Federal de 88, muitos acreditam que... Aí, só o fato de você ter dito que sabe que na Constituição não tem pena de morte. A Constituição, inclusive, é o primeiro tópico da legislação pedagógica. Tem lá a Constituição Federal de 1988. Então, o artigo 5º da Constituição é extremamente importante para vocês fazerem a leitura e levarem essa transcrição. Rosa, eu não sei exatamente como é que é o fragmento. Você coloca assim, parafraseando fulano, de acordo com a Constituição, pode-se afirmar que... Você não está dizendo que é exatamente a lei, da maneira como a lei é exposta. Você está indicando que vai retomar, vai apresentar, ok? O que a lei indica no seu texto. Então, se você sabe que precisa cumprir objetividade, posicionamento, progressão e consistência, você tem o quê no final? Se você não sabe disso, você fica... Ai, meu Deus, eu vou escrever o que agora? Ai, meu Deus, eu vou escrever o que agora? Ai, Jesus. E aí ficam todas as ideias em sua cabeça e nenhuma no papel. Tá? Vamos lá. Diga, amor. Tá, aí você tá corrigindo a redação, porque entende-se que o cara fez os 50%. Agora, eu não me lembro de ter visto no edital. Se ele fala entre se alguém zerar quando esse blog... Tem o cálculo. Aí você identifica pelo cálculo. Tem na parte de cálculo. Se tem essa opção, de você não poder zerar uma alternativa. Aí, possivelmente, está na parte de cálculo. Uma alternativa não, uma disciplina. Porque, assim, você tem que analisar se eles identificam por bloco ou se eles se identificam por disciplina. Porque tem as disciplinas gerais, português, informática e redação, e as específicas, não é? Então, eles podem identificar essas 3 disciplinas como gerais e essa aqui como específica. Tem, né, no reconhecimento de tal disciplina eliminatória e classificatória. Se a disciplina for chamada de eliminatória, significa dizer que você não pode zerar. Então, a redação, deixa eu ver se tem essa informação aqui para... Aqui só tem a questão do triplo. É só 3 vezes, viu? Não é ela mais 3, não. É 3 vezes o número de vagas mesmo. Então, você tem no de português, que é 28. São 28, não são? Português? Vezes 3. 8 vezes 16 mais 8, 24. Vai 2, 6, 7, 8. 84 vagas. 84 candidatos. Então, serão corrigidas 84 redações.
Se serão corrigidas 84 redações, você tem aqui, ficou com 7,5. E um outro candidato ficou aqui com 7. Esse candidato, no final das contas, fechou a redação. E você ficou com 1,5 na redação? Quem que está na frente? Às vezes é 1/10 de diferença. O cálculo da nota final é uma média ponderada, onde eles dividem em 2 blocos mesmo. A parte objetiva, eles chamam de parte objetiva, é 70%, então por isso que é multiplicado por 7, e a redação multiplicada por 3 é 40. Eles trabalham com peso. Com peso. Apesar de você ter... É pior ainda. É pior ainda, porque no final das contas, você vai ter uma contabilidade no final muito maior para a redação. Porque, gente, redação 1/10 faz diferença. Eu tive uma aluna que ela fechou a prova objetiva e ficou em primeiro lugar. Era um concurso que a pontuação eram 40 pontos para a redação. Ficou em primeiro lugar e tirou 28 pontos na redação. Ela foi para 16º lugar. 16º. Vocês sabem o que é isso? Depois de você estar no primeiro lugar? Ela não deu validade para a disciplina de redação. E tem gente que acha que redação é assim. Na semana pode fazer uma revisão. Você não vai aprender uma técnica na semana da prova, gente, pelo amor de Deus. Não vai coletar informações na semana da prova, não tem como. A técnica até que aprende, agora coletar informação. Que nada não aprende a técnica, não, porque para você assimilar a técnica, a primeira vez que você tenta aplicar a técnica, você leva umas 2h30 fazendo a redação. Porque eu tiro você do inconsciente e lanço você para o consciente. Então, você fica o tempo inteiro pensando em como é a estrutura de cada um dos parágrafos. Sempre. Naquela angústia. Aí, depois, a coisa vai que meio ficando automática, né, Ana? Você já não fica naquela pressão. Você tem uma gama de informações que você precisa compactar para dar naquele número de linhas. Porque são 30 linhas. Vocês fazem normalmente quantos parágrafos no texto? 4 meu Deus, é horrível. Por que 4? Vamos pensar aqui na estrutura. Normalmente, eu não estou dizendo que vai ser só assim. Normalmente, a introdução tem quantas linhas? 5, 6... Normalmente, uma conclusão tem quantas linhas? 3, 4. Vamos colocar 4, 5. Só para... 4, 5. Reparem só. A conclusão ela é menor, inevitavelmente menor, porque conclusão não apresenta nada que seja novo. Nada. Você não cita na conclusão algo que você não trabalhou durante o seu texto. A conclusão é praticamente uma réplica da introdução. A introdução vai apresentar o que você vai discorrer, sobre o que você vai discorrer, e a conclusão vai fechar. Não inovando em nada. Deu para entender? Aí, suponhamos que tenhamos aqui 5, 5 ou 6 e 4. 10. Vão sobrar quantas? 20. Normalmente eu digo 5, 4. Para sobrarem 21 linhas. Aí você divide 20 para 2. Se você dividir 20 para 2, você tem 2 parágrafos de 10. Vocês sabem o que é fazer um parágrafo com 10 linhas? É de repente você ficar com a sensação de que tem que encher para chegar. Aí o que acontece? Às vezes você faz um parágrafo, o segundo parágrafo de desenvolvimento desse tamanho, e perde toda a ideia para o terceiro parágrafo, o segundo desenvolvimento. E quando você falou de parágrafo, eu me associei a partes. A introdução, conclusão. Aí, reparem, aí você pensa,
Mas ensinaram pra gente 4 parágrafos. Ensinaram pra gente 4 parágrafos. Eu amo o CESP, gente, eu amo mesmo. E eu acho que para você aprender redação, é interessante aprender com o modelo CESP. O CESP, ele faz assim. Te apresenta um texto de apoio, uma frase direcionadora e diz que necessariamente você precisa explorar 3 tópicos. O que significa isso? Aqui são 3 argumentos. Vai trabalhar em cima deles. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Enem. Enem diz que você precisa obrigatoriamente apresentar uma solução. Primeiro argumento, segundo argumento, a solução. Aí a gente fica, vou colocar a solução na conclusão. Só que se você não citou nenhuma solução durante seu texto, colocar a solução na conclusão significa colocar elemento novo. Aí a conclusão vai ficar com aquela... Você vai ficar com aquela sensação de... Ai, meu Deus, não fechei. Precisava colocar uma coisa a mais. Então, o CESP ele já te dá um direcionamento, tá? Aqui para a montagem do seu texto. Do consórcio que organiza o Enem, o CESP é o chefe, vocês sabem, né? Por isso que ele tem uma mesma orientação. Então, vejam, se eu tenho 21, eu posso fazer parágrafos proporcionais de 7. Eu sei que no desenho não ficou proporcional, mas faz de conta que aqui está proporcional, tá? Aqui tem 7, aqui tem 7, aqui tem 7, aqui tem 4, aqui tem 5. Fazer um parágrafo com 7 linhas é muito interessante. Parágrafo de desenvolvimento, como é que ele é organizado? Primeiro eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o parágrafo de introdução. Lembram do CESP? Não é uma frase direcionadora? Essa frase direcionadora é simplesmente o tema. Esse elemento aqui eu vou chamar de V1, que é vertente 1. Vertente 1 sobre o quê? Sobre o tema. V2, vertente 2 sobre o tema. V3, vertente 3 sobre o tema. Vamos colocar aqui modelo estilo Enem. V3 é justamente uma solução. Uma intervenção para a problemática. Na minha introdução, como é que eu organizo? Minha primeira frase, eu tenho a obrigação de, na primeira frase, apresentar o... Você vai reescrever. Vai pegar essa frase que está aqui, reescrever aqui. Ponto. É alguma coisa sua? Não. Está na proposta. Todo início tem que ser parecido. Se por um acaso o corretor pega um texto e se surpreende com aquele início, significa dizer que, bem possivelmente, o candidato está fugindo. Porque todo início é muito parecido. Então, primeira frase, aquele tema ali. A segunda frase, algo sobre essa primeira vertente. Terceira frase, algo sobre a segunda. Quarta frase, uma apresentação da solução. Sem desenvolvimento, só citar. Rose, e se o concurso não apresentar para nós esses 3 elementos? Vocês leem a proposta e antes de fazer o texto, vocês criam os 3 tópicos. Porque vocês vão ter o planejamento estratégico. Uma vez, dando aula para a turma de Ana, eu falei sobre o Exército e a produção de redação. O Exército ele tem um planejamento estratégico, tático e operacional. Vocês sabem qual é a diferença? O estratégico, você pensa na estratégia que será realizada. O general ele faz o quê? Coloca um bonequinho aqui, aqui, diz assim, olha, a gente pode vir por aqui. Tudo. O tático é aquele cara que está na linha de frente, mas não é o soldado. Ele vai posicionar em loco... Opa! Acorda! Ele vai posicionar em loco as suas peças. E o operacional é o quê? Quem vai para o combate. Antes de você ir para o combate e escrever o texto, você precisa fazer o quê? Criar uma estratégia. Por que nós demoramos 2 horas e meia para fazer um texto, gente?
A gente não criou estratégia. Uma coisa simples. Então, nós posicionamos os nossos bonequinhos. A gente diz, olha, na primeira linha eu vou ter o bonequinho do tema, na segunda linha o bonequinho da vertente 1, na terceira linha o bonequinho da vertente 2, na terceira linha o bonequinho da vertente 3. O tático, eu crio a minha introdução. E o operacional, eu desenvolvo os meus parágrafos de desenvolvimento. Deu para entender direitinho? Posso seguir? Parágrafo de desenvolvimento. Aqui é a introdução, tá? Primeira frase para o tema, vertente 1, vertente 2, vertente 3. Meu parágrafo de desenvolvimento, e ainda bem que eu não fiz proporcional aqui para poder desenhar para vocês. No meu parágrafo de desenvolvimento, a primeira linha do meu parágrafo de desenvolvimento deve ser obrigatoriamente, para estabelecer coesão e coerência textual, deve ser uma frase em que eu consiga apresentar o tema e relacionar o tema à vertente 1. Por quê? Porque isso vai criar, olha, liga. Vai criar coesão textual. A segunda frase pode ser uma justificativa, uma oposição, uma causa, uma consequência dessa primeira frase aqui. Por exemplo, me deem um tema qualquer. Pedofilia, vigiar ou punir. Quando eu indico pedofilia, vigiar ou punir, eu estou dizendo que ou a pedofilia é um crime, por causa da punição, ou é uma doença, por causa da vigília. Quando eu me deparo com esta temática, que é logo uma problemática, interrogativa lá, portanto, eu tenho que me posicionar. A pedofilia é doença ou é crime? Para alguns, a pedofilia é uma doença. Então, se eu começo aqui, para alguns, a pedofilia é considerada uma doença, eu já estou dizendo que é minha opinião? Não. Para alguns. Toda vez que eu digo que para alguns isso é bom, significa dizer que para mim não é. Para alguns, o aborto é uma questão religiosa. Eu estou dizendo que para mim não é. Então, quando eu indico para alguns, eu sempre estou me posicionando para o contrário. Mas quando eu indico para alguns, a pedofilia é uma doença, e aqui eu indiquei vigiar ou punir, primeiro com vigiar, é porque neste parágrafo eu vou tratar deste conceito dado à pedofilia enquanto doença. Deu para entender direitinho? Aí eu explico. Transforma essa pergunta aqui, essa frase inicial em uma pergunta: por que para alguns a pedofilia é uma doença? E respondo. Minha resposta pode ser uma resposta histórica, por exemplo. Não é um distúrbio, não é uma prática, apesar de hoje ser extremamente comentada. A relação sexual com crianças não é uma prática nova. É nova, gente? Quem aqui teve avó que casou com 12 anos? Não, minha avó casou com 12 anos com um homem que era amigo da família e que quando ela nasceu, ele tinha 30 e poucos. 30 e poucos. Hoje em dia ainda tem casamento entre adultos e crianças. Em algumas tribos africanas, as crianças, mas é quase cultural. Os adultos que têm o vírus da AIDS transam com crianças para se purificarem. A ideia, mas é em sociedade tribal que isso acontece. Sociedades que não têm uma evolução relacionada ao urbano tão intensa.
Então, nós temos aí uma variação que é quase, por isso que eu falei, é quase uma questão mesmo de cultura daqueles. E eles não aderem ao tratamento convencional. Ele só vai trocar aqui uma coisinha. Ai, pronto? Ah, não, você já descarregou e trouxe o... Tá, vem. Beleza, tchau. Ok? Deu para identificar aqui direitinho? Então, você tem o tema mais a vertente 1, uma justificativa. Eu gosto muito dessa evolução ligada à justificativa, porque é mais fácil de se fazer. Você só transforma a declaração inicial em uma pergunta e faz a sequência. E aqui você encontra a ilustração, que é um dado, um fato, a citação. Tá com medo? E aqui você faz uma constatação. Aí reparem, o modelo que eu estou seguindo sobre esse tema é um modelo que um aluno fez para mim. Ele colocou a pedofilia para muitos é considerada uma doença e não é algo atual. Aí apresenta essa relação histórica aqui na ilustração e no final ele coloca: no entanto, a sociedade mudou. Se a sociedade muda, eu paro de identificar a pedofilia meramente como algo cultural. O ato, porque ele não chama pedofilia o ato de casar com um menor. Nesse momento não é. Ou de fazer sexo com um infante. Nesse momento aqui, ele não chama de pedofilia. Ele chama de pedofilia no próximo momento, em que ele, a partir dessa constatação, no entanto, a sociedade mudou, ele vai lançar: hoje, a pedofilia tem de ser reconhecida como crime. Por quê? Aí apresenta a justificativa. Ilustre, apresenta a ilustração. Constate, apresenta a constatação. No terceiro parágrafo de desenvolvimento, ok, já que eu já defini que a pedofilia é crime, quais são as intervenções que eu preciso praticar? As sanções penais. Agora, não se pode desconsiderar que uma pessoa que transa com uma criança tem distúrbios, pode ter distúrbios realmente, e precisa também ser acompanhado. Aí ele coloca aqui, nesse parágrafo, justamente este acompanhamento, mas submetendo o indivíduo também a sanções penais. Aí aqui, na conclusão, ele somente retoma tudo que ele apresentou. Mas o parágrafo, o texto, gente, fica extremamente bem organizado. Vocês viram que aqui ele chama atenção para algo identificado como paragrafação. Paragrafação e estruturação de períodos. Essa técnica, ela possibilita que você identifique onde colocar os pontos e as vírgulas. Porque se você pensa nas etapas que constituem um parágrafo, terminou essa etapa, colocou o quê? Ou você colocou um ponto ou você colocou uma vírgula. Porque são ideias que já estão fechadinhas, redondinhas. Aí você tem um ponto ou uma vírgula aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, ponto aqui. Acabou o parágrafo, vai para o próximo parágrafo. Nesse caso aí, não tiver incluído nesse justificativa, nessa ilustração, VO2... Não, não. Esse parágrafo de desenvolvimento eu vou chamar de D1. Esse D1 é para tratar da vertente 1. Esse aqui é o D2 para tratar da vertente 2. Aqui o V3, o D3 para tratar da vertente 3. Eu fiz uma análise, vou falar de Adriana. Eu fiz uma análise pela manhã e eu tenho uma aluna pela manhã que é colega de Dulce, a Adriana. E a Adriana tem muitas participações interessantíssimas, né, Dulce? E a Adriana, eu analisei um texto, aquele texto da cidade, lembra? Aí eu analisei o texto, depois que eu terminei de analisar o texto, ela falou assim: ah, Rose, me diga uma coisa,
Significa dizer que cada parágrafo, eu tenho que me comportar em cada parágrafo como se fosse um texto? Com início, meio e fim? Todo parágrafo bem escrito é um mini texto. Tem introdução, tem desenvolvimento e tem conclusão. Ah, eu falei assim, exatamente isso. Eu nem falei, ela percebeu. No nosso curso, nós trabalhamos com um momento voltado só para a interpretação de texto, mas é um momento extremamente enriquecedor para a produção de texto. Porque quando você percebe estratégias no texto de terceiros, você vai fazer o quê? Analisar essas estratégias também no seu texto. Belezinha? Deu para entender direitinho isso aqui? Ok. Que horas são, gente?